Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 27 de Adar 5.784, a contar da criação. Dia 7 de março de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. Então, nós estamos aí atentos na preparação para o sagrado dia do Shabat. Então, é a quinta-feira, né, chamado também de Yom Hamishi, né, quinta-feira, ok? Nós temos o nosso Sidur, o nosso livro de preces diárias, e diariamente nós temos uma prece que chama Adon Olam, né, Asher Malach. Ou seja, ela diz assim: amo do universo, que reinou antes que algo fosse criado. Na época, por sua vontade, quando todas as coisas foram feitas, então seu nome foi proclamado Rei. E após todas as coisas cessarem de existir, o reverenciado reinará sozinho. Ele foi, ele é e ele será em glória. Ele é único, e não há outro que a ele se compare, que se associe com ele. Sem começo, sem fim, poder e domínio pertencem a ele. Ele é meu Deus e meu sempre vivo Redentor. A força do meu quião em tempo de aflição. Ele é meu estandarte e meu refúgio, minha porção no dia que eu chamo. Em sua mão eu confio meu espírito, quando eu durmo e quando eu acordo. E com minha alma, meu corpo também, Adonai está comigo e eu não temerei. Temos aqui, na realidade, a questão de emuná e bitachon, fé e confiança, nessa parte final da prece Adon Olam. Ele está comigo e não temerei. É o nosso dia a dia, a nossa confiança em Hashem, de que, de fato, as nossas vidas as nossas vidas estão em sua mão. E, nesse sentido, significa que, quando nós dormimos e quando nós acordamos, nós estamos simplesmente confirmando na presença divina que as nossas vidas estão na sua mão. Então, é Ele que cuida de nós, no nosso deitar e o nosso levantar. Além de tudo isso, o que nós vemos aqui é uma expressão realmente de reconhecimento do único Deus. Então, Ele é e Ele será sempre em glória. Ele foi, Ele é e Ele será sempre o único e o verdadeiro Deus. Por isso, nada se compara a Ele, não existe nada ou ninguém que possa ser comparado a Ele. Não existe absolutamente nada para se comparar ao soberano dos mundos. E bem como também nada se associa a Ele, ou seja, Ele é errado, Ele é um e único, então Ele não é dois e nem três. Então essa prece Adon Olam é exatamente para fortalecer a nossa emuná, a nossa fé e o nosso bitachon, a nossa confiança em Hashem. Então por isso, né, faz parte das nossas preces diárias, né, o exaltar o nosso único e o verdadeiro Deus, ok? A nossa Parashá da semana vai àquela, né, que traz para nós vários ensinamentos, entre eles sobre a questão de congregar, convocar e reunir, né? Então, a mensagem fundamental de Vaiakel é para trazer a nós a mensagem para que nós tenhamos uma mentalidade realmente que nós somos, apesar de sermos várias pessoas distintas, diferentes uma da outra, pensamentos diferentes uma da outra, sentimentos diferentes, etc, etc, etc. Mas
nós temos que ter a mentalidade judaica da palavra da Torá, que na realidade nós juntos, nós somos um só. E a Torá é o nosso norte. As 7 leis de Noa é o nosso norte. Hashem é aquele que nos une e aquele que nos unifica, para que nós sejamos um, para que nós estejamos em unidade, ok? Isso significa sermos um. Então, para nós, a Parashá, ela traz esta mensagem, né, fundamental, para que nós não nos esqueçamos, né? Não importa quem você é, aonde você está, a forma de você sentir ou perceber as coisas, mas lembremos-nos sempre de que juntos nós somos de fato um só em Hashem. E juntos é que nós somos mais fortes do que possamos imaginar. Por isso essa união e essa unidade, como Bnei Noach, é importante nós estarmos cada vez mais firmados nela, para que nós possamos, ou seja, de forma presencial ou virtual, nós estejamos sempre mantendo esse foco aí. Sobre a temática nossa, né? Seja o primeiro e você é especial, para o nosso shiur de hoje, nós queremos tirar por base a questão dos líderes do povo judeu. Quando Moshe ele fala para o povo, né? Aliás, Deus orienta Moshe a coletar as contribuições do povo. Então, quando isso acontece, então os líderes, né, os príncipes, os cabeças de cada tribo, eles se reuniram e eles conversaram, segundo os nossos mestres nos falam, né, segundo o Talmud. Rashi comenta isso, o nosso mestre Rebbe Menachem Mendel e outros, né, Kliakar e mais os comentaristas da Torá, nos fala que os príncipes, né, do povo, os príncipes de cada tribo se reuniram e aí, como que vamos fazer, como que vamos agir, né? Deus orientou Moshe a pegar contribuição do povo, né? Então os líderes naquele momento, eles decidiram o seguinte: vamos esperar o povo contribuir e aquilo que o povo não puder contribuir, aquilo que faltar, então nós vamos complementar. Então todos os líderes das 12 tribos assim acordaram, né, e dessa forma ficou acordado, e então eles fecharam o combinado dentro desse aspecto. E aí, realmente nós temos no capítulo 36, no verso 4, né, e até o verso 6, 7, fala, né, todos os homens sábios no trabalho do sagrado santuário vieram, cada um deles deixou o trabalho que estava fazendo, seu trabalho secular, e se dedicou ao trabalho primordial, a construção do Mishkan. Verso 5, eles disseram a Moshe: o povo está trazendo demais, muito mais do que é necessário para o trabalho que Deus ordenou a fazer, né? Então Moshe deu ordens, e foi anunciado no acampamento dizendo que nenhum homem ou mulher faça mais qualquer trabalho para as doações do sagrado santuário. E assim o povo parou de trazer as suas contribuições, as suas doações. Quando isso aconteceu, os líderes ainda estavam esperando o povo contribuir, e o que faltasse eles complementariam. Mas agora veio a ordem de Moshe, que ninguém mais contribua, porque já fizeram demais. O povo veio, trouxe demais, ou a mais do que era necessário. Então, Moshe fala para que o povo pare de trazer as suas oferendas. E aí, nesse sentido, né, suas contribuições, melhor dizendo, então, nesse sentido, os líderes, eles ficaram perdidos, porque agora eles não podem contribuir, porque o povo contribuiu demais, e eles ficaram esperando. E aí o que acontece? Acontece que eles não contribuíram na questão da construção geral do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Ok? Então,
vejam bem que logo em seguida, né, quando as coisas estão completas, né, então aí vem o período em que é a consagração do altar. Então aí quando acontece a consagração do altar, o versículo 27 do capítulo 35 nos fala que os líderes trouxeram as pedras de Xoxan e outras pedras preciosas para o avental e o peitoral do Kohen Gadol, assim como as especiarias e o azeite para iluminação, o óleo de unção e o incenso perfumado, né? Então aqui os nossos mestres, né, eles comentam da seguinte forma: quando chegou o momento da santificação para o altar, então os líderes, eles foram os primeiros, eles foram à frente do povo e levaram tudo aquilo que era pertinente à consagração do altar. Eles não fizeram como no começo, esperando o povo contribuir. Então os líderes pegaram o foro e já fizeram a contribuição para aquilo que era necessário para a consagração do altar, né? Então, aqui, Rashi, ele fala sobre essa questão, dizendo o seguinte, que quando os líderes, eles esperaram o povo contribuir para que eles complementassem o que faltasse, então aí eles não foram, por assim dizer, negligentes no sentido de erro voluntário. Eles, a princípio, eles se preocuparam com o povo, no sentido de que o povo contribuísse, e o que eles não pudessem contribuir, eles complementariam, para que tudo desse certo. Então, a intenção deles era uma intenção lógica e uma intenção plausível, uma intenção justa, ok? Porém, aqui o que Rashi, ele chama a atenção é que eles, como líderes, né, eles não avaliaram bem, primeiramente, a questão da própria posição deles como líderes. Como líderes, eles tinham que dar o exemplo. Eles tinham que ser os primeiros realmente a contribuir para servir de estímulo para o povo, para que o povo viesse contribuir mais ainda, com alegria, com amor, etc., porque os líderes estavam dando o exemplo. Então aqui nesse aspecto, Rashi, ele diz o seguinte: a liderança, ela precisa dar o exemplo, para que os membros ou os liderados possam seguir o exemplo dos seus líderes. E quando acontece que o povo contribui a mais e os líderes ficaram, né, sem reação porque foi proibido trazer mais contribuição, então eles ficaram numa sinuca, por assim dizer, né, onde eles comentaram entre si segundo os comentários de Rashi, né? Então, e agora? O povo fez mais do que era necessário sem o nosso exemplo, sem a nossa própria liderança. O povo fez o que fez e de forma brilhante, e nós ficamos apagados. Então, quando chega o momento para a consagração do altar, então os líderes corrigem esta falha. E ao corrigir esta falha, eles são os primeiros a levarem realmente as pedras de Xoxan, outras pedras preciosas para o avental e o peitoral do Kohen Gadol, assim como as especiarias, o azeite para iluminação, o óleo de unção e o incenso perfumado. Então eles foram os primeiros, eles corrigiram a primeira falha. O exemplo que fica para nós aqui a princípio é que, ao falharmos, nós precisamos, no primeiro momento, a primeira oportunidade, nós precisamos corrigir a nossa falha. Nós não podemos, de forma alguma, deixarmos de corrigir as nossas falhas. Então, corrigir as falhas é importante, ok? Outra questão que traz aqui para nós, nessa reflexão, que Rashi e o nosso Rebbe Menachem Mendel comenta, é que quando os líderes eles se
acomodar a uma situação de que vamos esperar o povo contribuir para depois nós complementarmos. Então aqui, Rashi, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele fala que esse é um perigo que nós corremos quando nós agimos dessa forma passiva, de ficarmos quietos, sem ação. Vamos ver o que os irmãos fazem para que a gente possa fazer depois. Então a falha aqui, o perigo que fala aqui Rashi e o nosso Rebbe Menahem Mendel, chama-se o perigo da ociosidade ou o perigo da preguiça, que nós podemos incorrer numa situação dessa. Ficarmos ociosos, quer dizer, lembrando que uma mente vazia, ela é um instrumento para pensamentos destrutivos. Quando nós não agimos, nós ficamos com a nossa mente como um vácuo, vazia. E aí ela está receptiva a pensamentos destrutivos. Então a ociosidade, ela leva as pessoas a pensamentos destrutivos. Destruição da sua fé, da sua confiança em Hashem. Leva a pensamentos destrutivos de que não é tão importante eu fazer isto. Pensamentos destrutivos, eu não sou importante para Deus, tem gente mais importante do que eu. Então a ociosidade, ela é um perigo, porque ela nos leva imediatamente à preguiça. E nessas questões ociosidade e preguiça, nós vamos sendo levados a pensamentos destrutivos. Então por isso que é importante nós agirmos primeiro. Então, ou seja, aquilo que nós sabemos que é do agrado do nosso Pai Celestial, é para ser feito. Você não precisa esperar ninguém para fazer e você falar, bom, agora fulano fez, agora eu vou fazer também. Não, você não pode ser a Maria que vai com as outras. Ou você não pode ser a Maria Gasolina, como diz o outro. Entendeu? Você tem que ter a sua convicção e o seu poder de decisão e seguir em frente. Nesse sentido, significa que nós precisamos somar para podermos juntos sermos mais fortes e levarmos cada vez mais em frente o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica e ir transformando este mundo para ser a moradia de Deus. E não ficarmos na ociosidade ou na preguiça. Ok? Então, dentro desse aspecto, então nós precisamos ser o primeiro, no sentido singular, porque nós precisamos falar isso conosco mesmo, eu comigo mesmo. Eu preciso agir, eu preciso realmente tomar a decisão e fazer a coisa certa. E isso é do agrado do Pai. Então eu não preciso pedir prece, não preciso fazer oração pedindo orientação, porque é da vontade dele. Eu vou fazer, ponto final. Você joga fora a ociosidade e a preguiça. Aí a sua mente está trabalhando no pensamento de Deus. O pensamento de Deus está trabalhando na sua mente. Então você está receptivo a pensamentos construtivos que edificam e faz com que as coisas venham andar realmente conforme a vontade do Eterno. Ok? Ser importante é realmente sermos o primeiro. Mas não no sentido do primeiro, no sentido singular de que só eu sou o bom, só eu faço, só eu realmente é que tenho o exemplo para dar. Não, não é nesse sentido. Você é importante, você precisa ser o primeiro, é você ser o primeiro junto com tantos milhares e milhões de primeiros, onde todos estão juntos na mesma linha, na mesma unidade, na mesma visão, no mesmo regramento. Que é o quê? A nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então aí nós somos, como diz a mensagem principal de Vaiakel, que é a nossa paraxá da semana. Somos indivíduos, milhares e milhões, mas juntos nós somos um povo, um coração,
uma mente, com uma ação única de servir a Hashem e o seu propósito. Então é nesse sentido que nós precisamos compreender a questão de ser o primeiro. É ser o primeiro junto com tantos outros milhares e milhões de primeiros que estão seguindo a mesma direção, a mesma rota, a mesma jornada, ok? Então é nesse sentido. E veja bem que nós temos aí, né, dentro da questão da construção do Mishkan, o exemplo sobre essa realidade. Onde, quando Moshe ele escolhe Betzalel, certo? Filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá. Uma tribo de reis. Uma tribo de primeira linha, por assim dizer. Ok? Em seguida, diz o verso 31. E ele o supriu com o Espírito Divino, sabedoria, entendimento e inspiração divina, e um talento para todos os tipos de arte, para delinear planos, trabalhar em ouro, prata e cobre, cortar pedras preciosas para serem assentadas e fazer carpintaria e todo tipo de trabalhos especializados. No verso 34 do capítulo 35, nós temos: Deus também lhe deu a Aholiabe, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar outros. Ele, o Eterno, incutiu em Aholiabe sabedoria do coração necessário para todas as artes, para formar materiais, para decorar com brocados ou bordar com lãs turquesa, púrpura, carmesim e com linho fino, e para tecer. Eles são capazes de fazer todo tipo de trabalho e tecer profissionalmente. Betzalel e Aholiabe devem fazer todo o trabalho, junto com todo homem sábio de coração, a quem Deus incutiu a sabedoria no coração e o entendimento, para saber como fazer todo o trabalho necessário para a tarefa do sagrado santuário, de acordo com o que Deus ordenou. Primeiramente, nós temos aqui a citação dos nomes de duas personalidades, Betzalel e Aholiabe. Mas logo em seguida, nós temos no capítulo 36, verso 1, onde diz: Betzalel e Aholiabe devem fazer todo o trabalho junto com todo homem sábio de coração, a quem Deus incutiu a sabedoria no coração. Ou seja, a Betzalel e a Aholiabe, eles não trabalharam sozinhos. Tinha ali algumas dezenas ou centenas de pessoas que estavam trabalhando com eles. Então, Betzalel e Aholiabe, eles eram Betzalel o primeiro, Aholiabe o primeiro, junto com outros primeiros, fazendo a mesma vontade de Hashem. Ou seja, na realidade, nessa primeira análise, todos são importantes no trabalho do Eterno. Ninguém é menos, ninguém é mais. Todos estão no mesmo trabalho, na mesma atividade, no mesmo propósito. O que nós precisamos é exatamente disso, que é o quê? Sábio de coração. Onde está o quê? O temor e o tremor. Ou melhor, o amor e o temor. Amor de filho para com o pai. Temor ou tremor é o súdito com medo do rei, de fazer algo contrário à vontade do rei e de ser punido. Essa é a questão de amor e temor ou tremor, entendeu? Então, é um coração sábio. É isso que nós precisamos ter e buscar para que realmente Hashem esteja aprimorando esse coração sábio em cada uma das nossas vidas. Então, essa é a primeira análise. A primeira análise, está entendendo a questão do primeiro?
Não tem segundo. Somos juntos primeiro. Você é primeiro. Eu sou primeiro. Fulano é primeiro. Beltrano é primeiro e assim sucessivamente. É o primeiro junto com os primeiros na mesma atividade. Então, nessa primeira análise, somando a ela uma primeira análise, continuando no mesmo prisma, nós temos aí Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, certo? Da tribo de Yehudá. Ou seja, o que nós temos aqui, Betsalel, ele está representando a tribo mais importante dentro de uma análise, né? A tribo mais importante, a tribo de Yehudá, certo? Aholiabe, ele vem aqui sendo convocado para filho de Ahi Samar, da tribo de Dan, uma tribo mais simples, uma tribo mais humilde dentre as 12 tribos, ok? E por que que Deus está fazendo exatamente isso? Para que o primeiro não se sinta autossuficiente e que não precise de mais ninguém. Fazendo com que aquele que é mais simples, mais humilde, não se sinta desprestigiado, sem valor na jornada da sua fé. Então ele faz o quê? Por assim dizer, dentro de uma linguagem para nós entendermos. Deus orienta Moshe a pegar um representante de uma tribo top, Yehudá, e um da tribo mais simples, mais humilde, mais inferior, que é a palavra que todo mundo conhece. E ele faz o quê? Ele faz com que o da tribo mais importante desça do pedestal e aquele que está no sentido mais humilde, inferior, seja elevado ao mesmo nível de Betsalel. Então aqui ele traz união, equilíbrio, equidade e justiça, para mostrar mais uma vez que ninguém é mais do que ninguém, que todos são importantes na jornada monoteísta que Deus tem com fundamento judaico para as nossas vidas. Então aqui nós temos exatamente dentro desse aspecto que a presença de Betsalel vem trazer inspiração para os mais ricos, os mais, entre aspas, os mais poderosos do povo, que tem que ser participante na obra de Hashem, que precisam realmente sair dos seus pedestais, dos seus tronos e abaixar um pouco mais em humildade, para poder ser participante ativo na obra de Hashem. Ao mesmo tempo, Deus orientou Moshe a pegar aquele que é mais simples, aquele que é mais humilde, mais pobre, linguagem que todo mundo conhece, para que venha se elevar no mesmo patamar daquele que, a olhos físicos, parece ser mais importante, mais nobre do que ele. Então Deus faz com que o nobre desça do seu pedestal e faz com que o mais simples, o mais humilde, saia da sua pobreza, por assim dizer, da sua insignificância, que muitas vezes as pessoas se sentem assim. Ah, mas quem sou eu? Eu não sou nada. Não é verdade? Então, Deus está orientando Moshe exatamente nesse sentido, a pegar aquele mais simples, aquele mais humilde, aquele que parece que não tem nenhum valor, e o leva à mesma posição da tribo de Yehudá, uma tribo nobre, mostrando claramente para todo o povo judeu e o ensinamento para nós de que não importa dentro do aspecto de tribos, quem é mais nobre ou quem é menos nobre. O que importa de fato é que juntos é um povo.
E juntos estão de fato para um ajudar o outro. Como diz Levítico 19:18. E amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Isto é ser povo de Hashem. Isto é ser povo de Deus. Sem explorar ninguém, sem enganar ninguém, mas juntos vivendo uma união, uma unidade de fé e confiança para com o seu Deus. Então esses são pontos importantíssimos para que nós possamos de fato estarmos compreendendo que construir o tabernáculo de Hashem, construir o Beit HaMikdash de Hashem, como dizem os sábios, principalmente depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum, pelo Império Romano, e eles vêm dizendo, você, individualmente falando, é um Beit HaMikdash, você individualmente é um Mishkan, um tabernáculo. E quando nós nos reunimos, nós formamos, naquele momento, o Mishkan, o tabernáculo de Hashem. Então, são coisas que nós precisamos compreender para vivermos a nossa fé monoteísta com fundamento judaico. Então, por isso, realmente, é importante nós valorizarmos estas lições que Hashem nos dá para nós, sem sombra de dúvidas aí. Ok? Quando nós chegamos no capítulo 36, né? No capítulo 36, nós temos aí, no versículo de número 8, nós temos aqui, então todo homem sábio de coração, dentre aqueles trabalhando, fizeram um tabernáculo, o qual consistia de 10 tapeçarias feitas de linho torcido, junto com lãs turquesa, púrpura e carmesim, ok? Nesse sentido aqui, o linho, a lã turquesa, a púrpura e o carmesim, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão da dinâmica de uma relação, né? Então, qual é a relação, de fato, com essa questão? O linho torcido, junto com lãs turquesa, púrpura e carmesim. Então, a dinâmica de uma relação, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós as seguintes lições. Esses 4 elementos fazem alusão a 4 bases de nossa relação emocional com Deus. A lã escarlate, que é exatamente vermelha, né? A própria da escarlate é a cor vermelha, se refere ao fogo. O fogo de dentro da alma é o amor ardente a Deus que provém da contemplação de sua infinitude. Quando nos damos conta de até que ponto Deus está acima da criação e que Ele é a verdadeira realidade, nos envolve um desejo apaixonado de superar as limitações do mundo para conhecê-lo e nos fundirmos com Ele. Então esse é o objetivo da dinâmica da nossa relação com Deus quando se fala da lã escarlate, né? Que traz para nós aí o carmesim também, né? Cor vermelha, certo? Então fala sobre o quê? O fogo. Não é aquele fogo que, de modo vulgar, se tem por aí afora, o fogo das paixões, da inveja, do ódio, do sexo livre e por aí afora vai, certo? Não é este fogo dessas paixões negativas, certo? O fogo que aqui fala é o fogo divino, é o fogo santo, no sentido de que o nosso amor por Deus, ele é vivo, ele é ativo, ele é vibrante, ele é apaixonante por Deus. E dentro desse mesmo exemplo positivo, né, é a mesma coisa quando duas pessoas se amam. Sejam, por exemplo, um amor de verdadeiros amigos,
amor de pessoas que se tornaram amigas de tal forma que realmente uma ama a outra com um fogo apaixonante, no sentido positivo de que realmente essa amizade, ela é uma amizade verdadeira, autêntica, leal. E as pessoas que realmente têm esse tipo de amizade, elas realmente sempre procuram estar juntas, no bom sentido, obviamente, nunca esqueça esse detalhe. O amor apaixonante, exatamente dos namorados, o moço e a moça, o homem e a mulher, o marido e a esposa, certo? Que é um amor apaixonante. Oi, Edna. A Edna apareceu ali, não sei porquê. Então, o amor do homem e da mulher, com o qual Deus, no princípio, ele criou Adão, e da costela de Adão, ele criou Eva, certo? Então, é o amor apaixonado, é um amor vibrante. Ou seja, o casal apaixonado sempre vão procurar estar juntos. Querem estar juntos e um quer agradar o outro da melhor forma possível, né? Então, é esse amor. Então, quando nós colocamos esse amor realmente em ação vibrante, e nós colocamos de uma forma mais elevada com relação a Deus, então o que significa? Que o mais que eu quero é estar junto de Deus, na presença de Deus, na presença divina. Então, tudo aquilo que se refere a Ele, a Sua palavra, né, o nosso serviço diário, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, a minha Teshuvá, a Hashem, bem como também a minha Tzedakah, então tudo isso daí faz com que eu tenha para com Deus um amor vibrante, né? E assim a gente vai vivendo o nosso lã escarlate, a nossa dinâmica do nosso relacionamento com Deus. A segunda questão da lã, que é a lã turquesa, que ela é a cor do céu, né? O azulado, cor do céu, a lã turquesa. Faz alusão à nossa experiência da magnificência de Deus. Também nessa experiência, contemplamos a infinitude de Deus, mas a partir da perspectiva de nossa própria insignificância comparada a Ele, o que nos preenche de sentimentos de reverência, amor e temor, que acabamos de falar, amor e temor. Ou seja, a lã turquesa, a cor do céu. Então o próprio nome já está dizendo a cor do céu. Isso significa que eu tenho que olhar para cima. Foi o que aconteceu realmente no deserto, quando a praga das serpentes vieram. E começou a mortandade no meio do povo. Então, Deus orientou Moshe de fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste e colocar no ponto mais alto, para que todo aquele que olhasse em direção à serpente de bronze fosse curado. Mas qual que era o objetivo? O objetivo não era olhar a serpente de bronze em si. Como o povo tornou-se rebelde, desobediente à vontade divina, eles pararam de olhar para o céu, para cima. Então o que aconteceu? A praga veio, a serpente de cobre na haste fez com que o povo olhasse primeiro para a serpente, mas logo em seguida eles se lembraram do quê? Salmo 121. Elevo os meus olhos para as montanhas, de onde me virá o socorro? Então as montanhas é a cobra de bronze. E a resposta vem na sequência. O meu socorro vem do Criador, daquele, o soberano, que criou céus e terra. Então a pessoa volta a olhar para o céu. E isso significa que ele volta a olhar para a sua insignificância. E faz com que ele se torne mais humilde e reconheça que só Deus é que pode socorrer ele. Então esse é a dinâmica da relação com a lã turquesa, a cor do céu. A terceira lã é a púrpura, que combina as cores azul e vermelho, né? Que está exatamente conectados com azul, o amor, e vermelho, ao temor. Ou seja, azul, amor, ao Pai Celestial. Vermelho, temor, ao Rei dos Reis dos Reis. E se refere à compaixão que é composta de amor e raiva, amor pelo ideal e raiva por este não ter sido atingido.
Especificamente, sentimos piedade por nossa alma divina quando consideramos sua provação de ter de viver a tanta distância espiritual de seu lar natural, que é exatamente a presença divina. Ou seja, a nossa alma, antes de vir para esse mundo inferior chamado planeta Terra e habitar dentro dessa casca que nós chamamos de corpo humano, ok? Então, antes disso, ela estava no jardim das almas, junto a Deus. Então, sentimos piedade da nossa alma divina exatamente por essa distância, dessa separação do jardim das almas, do divino, com aqui, nesse mundo inferior, baixo, onde estamos convivendo. Então, a lã púrpura, ela traz para nós essa combinação de azul, amor ao Pai Celestial, e vermelho, que é exatamente o temor, né, o medo para com o Rei dos Reis. E dentro desse aspecto, amor e raiva, o exemplo dado, exatamente, amor pelo ideal. O ideal qual que é? A nossa comunhão com Deus, o nosso andar com Deus. E qual que é a raiva? Porque eu não consegui atingir esse objetivo. Então essa é a raiva, não no sentido destrutivo, mas no sentido que eu fiquei na bronca comigo, porque eu não atingi essa posição no dia de hoje, quando vou fazer a minha reflexão antes de dormir. Então essa raiva nesse sentido, não destrutivo, mas no sentido construtivo, de que me chama a atenção, de que eu fiquei decepcionado comigo, mas que amanhã eu vou procurar fazer melhor do que o dia de hoje, para poder alcançar realmente esse ideal aí, ok? E o quarto, que é o linho branco, alude ao nosso básico e inerente amor a Deus, um sentimento que está acima da racionalidade. E este amor é o que nos torna capazes de dar a vida e realizar sacrifícios para com o Eterno, em sua honra, uma vez que expressa a nossa conexão inquebrantável para com Ele. A nossa conexão inquebrantável para com Hashem. Então, por isso, amados, né, essa é a dinâmica de uma relação para com Hashem, para com o nosso Deus, né? Dentro desse aspecto aqui, essa relação, né, que está conectado com a nossa alma para com Hashem, ou seja, as emoções da nossa alma para com Hashem, que são os atributos emocionais da nossa alma, no sábado, né, para finalizarmos a nossa paraxá da semana Vaiakel, nós estaremos trazendo algumas considerações sobre os poderes espirituais da nossa alma nessa relação para com o nosso Deus de forma um pouco mais elevada, mais profunda, para podermos compreender ainda melhor todo esse prisma aqui que nós estamos falando no dia de hoje sobre o linho branco, a lã turquesa, a lã púrpura e a lã carmesim, a nossa dinâmica do nosso relacionamento com Deus. Dentro desse aspecto, para finalizarmos, amados, é o seguinte: nós precisamos ser dinâmicos. O que é ser dinâmico? É ser vivo. Nós precisamos viver. O amor nos faz viver. O amor nos faz vibrante. O amor nos faz realmente termos forças que a gente não esperava que tínhamos, mas que de repente aparece, porque o amor, ele nos leva para frente, em direção a quem amamos. E nós rompemos barreiras, transpomos obstáculos, vencemos dificuldades para estar junto da pessoa amada. Muito mais ainda com relação ao nosso Deus. Então essa dinâmica que está conectada com as emoções da nossa alma é que precisa ser cada vez mais dinâmica, vibrante, realmente, dentro de todos esses aspectos que nós acabamos de falar. Por isso, seja dinâmico, vibrante, que o seu amor ele seja de fato fervente, como um fogo, vibrante, apaixonado por Hashem e a sua obra. Que juntos nós possamos seguir em frente na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, transformando este mundo para ser a moradia do nosso Deus. Ok? Baruch Hashem.
Amanhã, sexta-feira, né, o acendimento das luzes especiais de Shabat acontecerá às 18h08. Então, por isso, né, cada Batinor, às 18h08, que estão nos seus lares, né, fazendo o acendimento das duas luzes especiais de Shabat. E a partir das 20h15, nós estaremos transmitindo por esse canal, né, pelo Facebook, a celebração do Shabat, ok? Então, pela graça de Hashem, amanhã nós temos um encontro marcado em celebração do Shabat. Desde já, a você e toda a sua família, um Shabbat Shalom com muita presença divina, e você, com relação ao nosso Deus, a Hashem, que seja cada vez mais um amor vivo e vibrante, para que juntos possamos estar cada vez mais como um povo só, servindo a Hashem. Shalom, shalom, até lá.